noite, irmãos da Sétima Igreja Presbiteriana de Uberlândia, todos aqueles que têm nos acompanhado pelo Facebook, também pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar início ao nosso devocional nessa noite e espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para que possamos juntos ler e meditar na palavra do Senhor. Oremos nesse momento pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele fale aos nossos corações, nos ajude a meditar na sua palavra. Oremos nesse momento. Pai, colocamos-nos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor olhe com misericórdia e graça para as nossas vidas. Precisamos da Tua presença poderosa. Precisamos que o Senhor continue nos mostrando a Tua vontade. Fala mais uma vez conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Na devocional passada, nós verificamos quais eram as dádivas e os dons perfeitos que Deus nos concedeu e como isso afeta as nossas vidas. Hoje nós continuaremos a meditar na carta de Tiago, faremos a leitura dos versículos 19 a 21, e está escrito da seguinte maneira, pode acompanhar na sua Bíblia aí. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, ele está escrevendo para, como temos falado, os cristãos que estão fora da sua casa, que estão na dispersão, que estão vivendo um momento de perseguição, de crise. E esses versículos que nós lemos aqui, junto com todos os outros, são muito importantes. Por quê? Preste atenção. Ele dá um conselho que precisa ser levado em conta, principalmente em momentos de crise e de tribulação. E ele diz que nesses momentos de crise e tribulação, nós devemos tomar cuidado para quê? Como está o título do vídeo, existe uma atitude que não produz, que não traz, que não mostra a justiça de Deus. E em momentos de crise, a primeira coisa que a gente lembra é a respeito da justiça de Deus. De como Deus deveria impedir esta ou aquela situação pela qual nós estamos passando. E ele diz assim, amados irmãos, saibam, prestem atenção, todo homem, toda pessoa tem que ser pronta para ouvir. E essa palavra pronta no original é rápido para ouvir, veloz para prestar atenção, veloz para colocar a sua capacidade auditiva para funcionar. E essa deve ser uma atitude em todas as situações, mas principalmente num momento de crise, de dificuldade, a gente deve ser rápido para ouvir. E em consequência disso, em contraponto, você tem que ser rápido, eu tenho que ser rápido para ouvir e tenho que ser devagar para falar. Tardio, no original, é devagar. Seja muito rápido para prestar atenção
e muito devagar, demore pra caramba para falar alguma coisa. E na continuidade ele diz: demore, e demore mais ainda, para ficar irado, perder a calma, perder o controle. Situação de crise. Embora esse seja um conselho que nós encontramos no livro de Provérbios, que nós encontramos em vários lugares, é a nossa maior dificuldade. Colocar os ouvidos para trabalhar, e não a boca, e não o nosso sentimento de ira. E por que que nós devemos ouvir e não falar? E por que que nós devemos ouvir e não se irar? Porque quem fica irado toma uma determinada atitude. Quem fica irado está propenso a fazer alguma coisa. E isso é prejudicial em todos os momentos. Mas ele está falando aqui no momento de crise. Por quê? Ele diz: a ira do homem não produz, não traz, não mostra. É esse o sentido no original, a justiça de Deus. Então preste atenção de que maneira, quando eu fico irado, a justiça de Deus não é vista, evidenciada. Em primeiro lugar, e quando eu fico irado e tomado dessa ira, tomo uma atitude, faço alguma coisa, normalmente não será uma boa atitude. E aí, essa atitude, por vezes, não seria exatamente o que Deus queria que acontecesse. Mas como eu não ouvi primeiro, como eu fui rápido para mirar e agir, ao invés de ser mais lento, a justiça de Deus naquela situação não vai acontecer. Essa é a primeira coisa que a gente entende que ele está dizendo, que a ira, que é consequência de entrar no debate mais do que ouvir, produz o quê? Não traz a justiça de Deus. Segunda coisa que acontece, quando nós ficamos irados e essa ira nos faz tomar uma atitude, isso também não mostra a justiça de Deus, no sentido de que as pessoas vão olhar para nós e como representantes de Deus, lembra da devocional anterior, como sinais de Deus para esse mundo, eles vão olhar e não verão a justiça de Deus nas nossas atitudes. Por isso, vamos ser mais rápido para ouvir, muito devagar para falar e muito devagar para tomar atitude. Existe uma música sertaneja que fala de um homem que saiu de casa, ficou muitos anos fora, mas sempre pensando na esposa. E depois de muitos anos ele volta. E quando ele volta, ele encontra um homem junto com a esposa. Um homem grande, forte, bonito, moço, e ele fica irado e pega a faca. E ele ia matar tanto aquele homem quanto a esposa. E o desfecho da música, se você sabe de qual eu estou falando, antes de tomar essa atitude, ele percebe e fica sabendo que aquele homem bonito que está do lado da sua esposa, que há anos, décadas, ele não via, era simplesmente o filho que havia nascido e se tornado um homem. Por vezes, se irar depois de falar ao invés de ouvir, faz com que a gente tome atitudes complicadas. E o grande problema é, a justiça de Deus não vai acontecer porque eu impus a minha. Em segundo lugar, as pessoas não vão ver a justiça de Deus através das minhas atitudes. E o texto continua aqui, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Desculpa, eu li o 18 aqui, tá vendo? Agora é o 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Preste atenção,
Por que que a gente é rápido em falar, rápido em irar e depois a besteira está feita e a gente já age? Ele está dizendo, porque existe dentro de nós impureza, tentação, problemas éticos, malícia. Quando ele fala aqui de impureza e acúmulo de maldade, ele está falando daquela coisa, quando a pessoa começa a falar, você já imagina exatamente o que ela quer fazer, e já imagina que ela quer te prejudicar, e já está pensando em tudo aquilo que ela está fazendo para te quebrar. Por isso, antes que isso aconteça, como uma pessoa de opinião e de posição, você vai lá e retruca primeiro. Ele diz, despoja, tira dessas coisas, tira esse preconceito. Não quer dizer que a pessoa não esteja fazendo isso, mas primeiro você vai ouvir, prestar atenção antes de tomar qualquer tipo de atitude. Às vezes as pessoas são más mesmo, às vezes elas querem nos prejudicar, mas nós precisamos ouvir, impedir que a ira tome conta e a gente tome esse tipo de atitude. E ele diz, em vez disso, ao invés de ficar deixando com que aquele sentimento ruim dentro do seu coração, a maldade, né, que está aqui, mande com toda a mansidão. Mansidão fala de um cara mais tranquilo. Mansidão fala de alguém que fala pouco, ouve bastante e só age quando tem plena certeza do que vai fazer. É uma pessoa tranquila. E ele diz, com toda tranquilidade, ao invés de dar ouvido a esse preconceito, a essa maldade que está dentro do seu coração, por isso que quando alguém fala, você já quer retrucar e rebater, ouça a palavra que foi implantada dentro do seu coração. Olha só aqui novamente ele falando de um novo princípio que existe dentro do coração dos cristãos. Essa palavra foi implantada, ela está aqui. Por isso que você tem que ouvir e esperar. Porque essa palavra implantada dentro de você, se você, ao invés de agir instintivamente com rapidez, vai te orientar, vai te dar condições de você entender o que está acontecendo e não tomar uma atitude onde a justiça de Deus não será realizada e a justiça de Deus não será vista na sua e na minha vida. E ele diz, essa palavra, você tem que dar ouvidos a ela, porque ela é poderosa. Tanto é poderosa, e aqui a tradução diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No original, ela diz, ela é poderosa e ela salvou a sua alma. Não é vai salvar, ela já salvou, ela tem todo o poder. Então dê ouvidos a essa palavra e não permita que a maldade, a malícia do seu coração faça isso. Nos dias que temos vivido grande polarização de opiniões a respeito de partidos políticos, a respeito de formas de resolver o problema X e o problema Y, nós continuamos com o mesmo problema de há 1, 2 anos atrás, pelo menos é o que eu tenho visto nas redes sociais, inclusive nas famílias. Qual que é o problema? Pessoas que estão se irando e agindo ao invés de primeiro ouvir. Pessoas que estão tomando atitudes que não demonstram a justiça de Deus. Pessoas que estão tomando atitude e que não faz com que as pessoas vejam a justiça de Deus na nossa vida. Ele está dizendo, a palavra que vos foi implantada tem que ser acolhida com toda a mansidão. E quando você faz isso, você vai ter a capacidade de domar você mesmo para que esse tipo de coisa não aconteça. Continua afirmando, excluir pessoas do WhatsApp, do Facebook, do seu relacionamento, porque tem opiniões políticas divergentes, com toda certeza, isso não é cristão. Isso não é coerente. Isso não é mostrar a justiça de Deus.
Deus convive com o ímpio todos os dias. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus todos os dias. Deus está preocupado com as pessoas que estão passando por crise, embora Ele olhe de forma especial para aqueles que têm um compromisso com Ele. Mas Deus tem misericórdia de todas as pessoas. E se Deus consegue conviver, ouvir, Deus está esperando, sabe quando? O julgamento do dia final, pacientemente, para que a justiça dele seja estabelecida. Deus está esperando pacientemente o dia em que as pessoas que não vivem com ele aqui, mas morrem, vão se encontrar com ele, para que a justiça dele seja vista e manifesta. Precisamos aprender a ser tardios em irar e falar, para que a justiça de Deus seja manifesta, principalmente em momentos de crise. Faça isso na sua rede social. Faça isso com os familiares que têm uma opinião política diferente da sua. Faça isso com aquelas pessoas que por vezes até te provocam, mas a palavra implantada dentro do coração e que transformou o meu viver a ponto de me dar salvação, me dá toda a mansidão e toda a tranquilidade para agir de maneira coerente. Porque eu quero fazer isso? Não. Porque eu quero que a justiça de Deus se torne visível. Que Deus nos capacite a viver assim, num momento de crise como estamos vivendo. Verificamos que a classe política, todos eles estão preocupados em se autopromover. E se autopromover, eles acharem que é melhor detonar com o outro, ter palavras fortes e pesadas para destruir com o outro, ele vai fazer. Se ele achar que ele tem que tomar uma atitude intempestiva para que fique claro a sua razão, ele vai fazer. Nós estamos vendo isso na televisão, nas mídias sociais. Isso não traz a justiça de Deus. Que Deus nos livre desse tipo de situação. Quando converso com irmãos que têm opiniões teológicas divergentes, estão muito tranquilos em suas igrejas, estão muito tranquilos no compromisso que eles têm com Deus. Eles podem falar de batismo para mim, eu sou presbiteriano convicto, sei grego, sei hebraico, eles não vão conseguir tirar da minha boca nenhuma palavra. Tranquilo. Quando começa a falar de teorias escatológicas, e pode falar o que eles quiserem, não vai me tirar da tranquilidade. Vou continuar tranquilo. Por quê? Existem coisas que não trazem a justiça de Deus. Agora, se for uma heresia, se for alguma coisa errada que está sendo trazido para dentro da igreja, a igreja a qual eu sou pastor, aí já é uma outra situação. Mas simplesmente para conversar e mostrar quem está certo, quem está errado, não. Isso não traz a justiça de Deus. E em momentos de crise, gera mais problema, gera ira e atitudes intempestivas. Se estamos vendo autoridades agindo assim, não façamos dessa forma. Se estamos vendo pessoas com guerras verbais, não façamos esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não traz a justiça de Deus. Que Deus nos capacite a viver de forma diferente. E às vezes nós estamos falando do Congresso Nacional, nós estamos falando do presidente, mas nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos relacionamentos. Porque, por vezes, essa quarentena para alguns tem nos colocado em contato de maneira mais contínua. E isso acirra uma série de coisas. E a maldade que está dentro do nosso coração pode aflorar. E nós, por vezes, vamos querer estabelecer a nossa justiça, achando que é a justiça de Deus, e começamos rapidamente um bate-boca, simplesmente para mostrar quem está certo e quem está errado. Fazemos isso, por vezes, no nosso trabalho. Precisamos parar
com mansidão, ouvir a palavra implantada dentro do nosso coração, para que a justiça de Deus seja vista na nossa vida, para que a justiça de Deus seja estabelecida e não a nossa. E Ele nos capacite a viver como somos, pessoas que foram transformadas pelo poder do Senhor, porque a palavra está implantada dentro do nosso coração. Difícil. Difícil, fácil é falar, difícil é fazer, mas se Deus está dizendo que temos que viver assim, através de Tiago, é sinal que nós temos a capacidade. Basta tomarmos atitude coerente. Eu vou orar por você, mas vou orar por mim também, porque eu preciso de tudo isso que nós conversamos aqui. E que Deus nos capacite para que isso realmente seja verdade nas nossas vidas. E depois que eu orar, não esqueça de orar na sua casa. Isso é uma devocional, certo? Então ore com a sua família. Ore pela sua família, para que Deus nos capacite nesse momento a não estragar os nossos relacionamentos, mas viver relacionamentos verdadeiros, onde a justiça de Deus transparece. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que não somos merecedores de tão grande salvação. Nos ajude, ó Deus, a viver assim, que na simplicidade da Tua palavra, coisas que nós vemos e ouvimos há tanto tempo, mas quando estamos em contato com pessoas em momentos de crise, de dificuldade, de divergência, na maioria das vezes falhamos. Tem misericórdia. Tem misericórdia, ó Deus, que possamos ouvir rapidamente, falar bem devagar, depois de ouvir muito, não permitir que a ira entre dentro do nosso coração, e esperar na justiça que vem do Senhor, e manifestar a justiça do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã com a próxima devocional, se Deus quiser, tá bom? E com a graça de Deus estaremos aqui, tá? Até mais.